Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje conversa sobre uma das televisões que fez história no Brasil, a TV Excelsior. E nós vimos aqui no VT de abertura a presença do Rei Charles na TV Excelsior, né? E aí a Georgia lembrou que ela tem uma relação, o nome dela, o nome artístico, né, a Georgia, tem a ver com o Rei Charles. Mas eu quero que você conte isso e conte também qual foi a repercussão da sua interpretação como Ana Terra na obra do Érico Veríssimo na TV Excelsior. Bom, a repercussão foi maravilhosa, porque o público, até hoje, gente, eu tenho já 49 anos de televisão, de teatro, até hoje tem alguns trabalhos meus que são relembrados pelas senhorinhas da nossa época atual. E também, além disso, tem o negócio meu Deus, eu queria falar, porque você estava me perguntando, do Érico Veríssimo. O Érico me escreveu uma carta, e eu ia trazer, não achava hoje. Não faz mal, conta. Mas, enfim, me chamando de filha até. Eu sei que tem um pedaço que ele falou, que ele escreveu assim: eu só não esperava uma moça tão guapa. Bem gaúcho. Bem gaúcho, e o senhor elogiou ainda, né? Porque o personagem da Ana Terra elegante, né? É elegante, bonita e tal. Porque o papel é toda uma roupa rasgada, sem sapato. É uma moça do campo. Não é do campo mesmo, né? E, enfim, também nós fizemos nessa novela uma coisa que eu me lembrei agora, que é muito legal, que a primeira vez que se faz uma pessoa que se mostrava como é que chama? Meu Deus do céu, uma pessoa que tenha uma pessoa que está dando um filho, como é que chama? Um parto? Um parto. Eu estou falando que precisa dar umas melhoradas. Não era aborto, não. Era um parto. Era um parto mostrado mesmo, na televisão. Mostrado na televisão e que eu fazia. Então é muito bonito. Várias e o próprio autor do livro reconheceu isso. Reconheceu isso, reconheceu adorou a sua interpretação. Isso. Agora conta o negócio do nome. E do nome Ray Charles, eu adorava essa música do Ray Charles, né, Georgia? On My Mind. E na época eu cantava muito, sei lá, e tocava toda hora em tudo quanto era lugar. Aí quando me chamaram lá no Canal 4, na Tupi, para ver o negócio do meu nome, porque a Wanda Cosmo pediu para eu mudar o nome. O seu nome? É Eufride Helene Gomide Vitesi. E então o nome, primeiro, comprido demais. Segundo, Elfriede é um nome alemão, eu sou filha de alemão, e com brasileira. E Helene, que é bonito também, mas Georgia, de repente, veio na minha cabeça, né? E aí? Aí ficou Georgia Gomide, fica forte, né? Nome artístico. Ficou bem forte. Esse nome é artístico. E Pô, eu acho que essas memórias são interessantes porque elas marcam um período importante da televisão, não é? Um período, e eu gostaria de aproveitar nesse programa, e queria ouvir do Álvaro de Moya, um pouco isso. O que esse período e essa televisão deixaram como herança, contribuíram para essa televisão que nós temos hoje, para o bem e para o mal? Eu acho que mais para o bem do que para o mal, né? Muito mais para o bem. O que a TV Excelsior fez foi uma transição na história da televisão brasileira. Quer dizer, a televisão tinha começado em 18 de setembro de 1950. Aliás, eu era um moleque que desenhava história em quadrinho e eu que desenhei os letreiros do show de inauguração da TV Tupi. Não, o Índiozinho foi o Mário Fanucchi. O Mário Fanucchi. Eu só desenhei os letreiros com o nome de Walter Forster, Vivamente Vem, Hebe Camargo, todo aquele pessoal, aquele letreiro, Fusarque Torresmo e tudo. E quando a TV Excelsior foi inaugurada, era um período de Juscelino. Quer dizer, a
Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e a primeira rede de televisão foi a Excelsior que fez, porque a Excelsior tinha uma ligação com a Marconi da Inglaterra. Então eles que fizeram a ligação Brasília, Belo Horizonte, Rio, e já havia uma ligação São Paulo e Rio. Então, quer dizer, a inauguração da televisão de Brasília, que também inaugurou as 2 estações de televisão aqui, fizeram a primeira rede parcial na história do Brasil. Não então, havia link. Não havia link, Era micro-onda. Era micro-onda, né? Tudo micro-ondas, um pedacinho em cada lugar. Tinha até tela de galinheiro entre Rio e São Paulo para pegar a imagem. Então, nesse período de nacionalismo exacerbado, de progresso do Brasil, desde que terminou a ditadura do Getúlio até o golpe militar de 64, o Brasil encontrou sua identidade no futebol, na música popular, na bossa nova, no cinema novo. A Excelsior estava encaixada nisso. E ela pegou então a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Moderna, quer dizer, tudo que estava acontecendo naquele período em que o Getúlio caiu e o Brasil encontrou a sua identidade cultural, artística e tudo mais, e a Excelsior pegou esse momento. Ganhou a Copa do Mundo. Ganhou a Copa do Mundo. Aumentou a autoestima do país. Então o povo brasileiro se sentiu com força internacional. Quer dizer, nós somos um povo ao nível internacional. Isso a TV Excelsior aproveitou, porque ela sintetizou os 10 anos anteriores da televisão, as coisas melhores que a televisão tinha feito na Tupi, na TV Rio, na TV Paulista, na TV Record, e ela então amarrou tudo isso e, sem querer, ela anteviu o futuro da televisão. Ela foi como o Cidadão Kane do Orson Welles, que sintetizou o cinema clássico e até hoje você vê no Cidadão Kane Fellini, Bergman, Woody Allen, Quentin Tarantino, todo mundo está lá no Cidadão Kane. A TV Excelsior, sem querer, ao pegar as melhores coisas da televisão e preparar o futuro da televisão, que seria uma televisão ao estilo americano, rede e tudo mais e tal, ela, de uma certa forma, criou a transição entre o rádio, que a televisão brasileira tinha adotado como sistema, para um tipo de televisão extremamente profissional, uma televisão industrial. O Saulo Ramos fez uma coisa que até hoje eu nunca vi na televisão. Ele encontrou minuto industrial. Ele viu quanto a televisão gastava, dividiu e falou para o patrocinador: vocês vão patrocinar 20 minutos, é tanto. Vocês vão patrocinar 50 minutos, é tanto. Mais a parte artística. Então, se vocês querem a Bibi Ferreira é tanto, o Manuel Carlos... Então, quer dizer, o patrocinador entrava e comprava o minuto industrial da TV Excelsior, mais a parte artística. Uhum. E os artistas, a gente pagava tudo assim, na hora. O Brasil 60, por exemplo... E foram pegar artistas das outras também, né? Pouco, né? Porque existe naquele tempo o convênio, que o Edson Leite detonou o convênio, eram os patrões que se reuniam e diziam assim: você não tira artista da minha emissora, senão... Uhum. Então eles eram um acordo de cavalheiros, de bandidos que dirigiam a televisão e que não deixavam o artista. O Edson Leite quebrou isso, contratou todo mundo pagando muito mais do que as pessoas ganhavam noutra emissora e rompeu a TV Excelsior de participar dessa coisa patronal. Foi muito corajoso. A Georgia fez uma mudança, passou de Tupi... Como é que é? Tupi, Excelsior? Não, eu fui assim, Tupi, Excelsior, voltei para Tupi, fui para Record, do Paulo Machado de Carvalho, né? Eu fui nas duas, tanto do Paulo, como depois, em 1970. E fiz também coisas da cultura, e isso qualquer um, na cultura... Sendo do governo e tal, você podia fazer trabalhos sem ser contratada. Né? Você também, né? Estava numa televisão e pagaram muito mais para você ir trabalhar na Excelsior. Muito mais. Aí eu trabalhava no Jornal do Brasil. E fui trabalhar na TV Excelsior. Ganhando muito mais. Ganhando mais, mas eu mantive o Jornal do Brasil. Ô Tarcísio, eu queria aproveitar um pouco, o Álvaro falou, né, dessa profissionalização, que você se tornou realmente uma empresa, né? Não era mais o amadorismo, não havia mais o amadorismo, o improviso, não havia mais improviso, né? Só o fato de ter intervalo comercial
minutado, com minuto, né? Deixa eu só citar 2 exemplos. A ética era tão grande que quando um patrocinador comprava um programa, dentro do programa ele não colocava nenhum concorrente dele. Se a Nestlé patrocinava o programa da Bibi Ferreira, nós não colocávamos nenhum anunciante concorrente da Nestlé dentro. Hoje em dia, a televisão, um programa é patrocinado por uma faculdade e dentro tem propaganda de outras faculdades. Então, quer dizer, isso é desonesto para com o patrocinador e é desonesto para com o espectador. Se aquele está patrocinando o programa, como é que você pode colocar um concorrente? Quer dizer, então, com a faculdade é melhor. Mas hoje nenhuma estação de televisão faz mais isso. Todas elas colocam não tem mais concorrentes. E o que mais? E a segunda coisa que nós tínhamos aqui em relação à TV Excelsior era esse comportamento de você conseguir com que todos tivessem uma forma profissional, saber que aquilo não era mais uma televisão amadorística, era uma televisão industrial, era uma televisão e a relação também era profissional com os funcionários, com os atores também. Então, tudo isso, né? Tudo isso que parecia que estava dando certo, de repente vai para baixo, né, Tarcísio? Como é que você viu essa... Mas essa decadência foi provocada pelo regime militar. Qual foi o aperto? A ditadura assumiu uma posição de hostilidade aberta para destruir o Mário Simons, senhor. Ele suicidou-se. Suicidou-se. Em Portugal. Não, em Paris. Em Paris. Em Paris, aliás. Até o Fernando Barbosa Lima contava que anos depois foi a Paris e foi a um Grand Palais, que é o Plaza Athénée, né? Senhor hotel, que aliás onde o Maluf até hoje se hospeda lá, diária de 5 mil, 10 mil dólares, é dessa base, né? Fernando Barbosa Lima disse que chegou lá, era frio em Paris, pleno dezembro, e ele ficou no saguão do hotel esperando o Mário, o Olim, o filho do Mário. O Olim Simons, um cara bonito, alto, né? E lá vem ele com aquele sobretudo de Astracan, Londres. Um casaco caríssimo, né? Pô, aí para uma limusine Mercedes na porta, eles foram dar uma volta menos que Rolls Royce. Em torno do Rio Sena, conversando sobre o Brasil. Isso depois que tinha tudo acontecido. Mas você sabe que E você sabe que a TV Excelsior, o processo de destruição foi tão violento, foi detonado, né? Mas como, ele que terminou melancolicamente. Chegou a ter uma outra direção. Não, a TV Excelsior foi vendida já em decadência ao Otávio Frias, o velho Frias, que morreu recentemente. E o Otávio Frias entregou a direção no Rio. A TV Excelsior estava na Venezuela, Avenida Venezuela, que tinha sido do Chateaubriand, do Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. E era uma sede grande, mas ela foi para uma sede improvisada de um teatro no chamado Largo do Vintém, ali no Leblon. Mas era grande também. E tinha até um grande anfiteatro e também um grande auditório. Agora, sabe a quem o Frias entregou a direção da TV Excelsior? Não. Falam que o Frias é o combativo jornalista. Entregou ao coronel Nilton Leitão Cipriano de Carvalho, que tinha sido chefe de gabinete do Golbery no SNI e que tinha sido diretor da Polícia Federal no governo do Castelo Branco. Entendia muito de televisão? E até o Sargentelli não entendia nada de televisão. Aquilo ali foi uma decisão política. E o Oswaldo Sargentelli, que era um debochado, você se lembra do Sargentelli? Claro. Saía pelos corredores imitando um navio que estava na Barra, enquanto o Jango nomeava o Paulo Mário para o Ministério da Marinha, teve que, para entrar no Ministério, 250 fuzileiros navais armados de metralhadora para garantir a entrada do ministro. Já pensou o que é isso? Que clima nós Aquilo era como um sinal do que viria depois. Quer dizer, ruiu tudo. Ó. E a Excelsior junto?
Hein? E a Excelsior Ruiz. E a Excelsior junto, porque era de um sujeito, o que tá que é um acontecendo, empresário muito bem sucedido, mas que era ligado ao presidente João Belchior Marques Goulart. Não é? Então ruiu tudo. Nesse período era que o Grupo Simonsen, na verdade, a Excelsior, tudo isso era um pequeno grupo. Ele era dono de 55 empresas em Zurique, na Suíça. Ele era um capitalista brasileiro que não tinha nada a ver com o capitalismo brasileiro. Ele era um capitalista de nível internacional. Então, o que ele fazia em termos de negócio internacional, ele era um gênio nesse aspecto. Supõe, senhor Álvaro Moya, supõe-se que quem destruiu o Simonsen foi Rockefeller. Foi o Rockefeller. Você conhece essa história? É, porque o João Saad, que era Mas o agente dele aqui era o ex-deputado Herbert Levy. Era o agente. Era o agente. Mas internacionalmente era ele, porque Rockefeller. Quando começou a campanha contra o Grupo Simonsen, que era muito forte, o João Saad, o dono da TV Bandeirantes, que era meu amigo, me chamou e disse assim: Moya, você que é amigo do Olinho, avisa ele que quem está fazendo campanha contra o pai dele não é o Herbert Levy, não são os cafeicultores paulistas. Quem está querendo derrubar o Grupo Simonsen é o Rockefeller, que tem medo do tipo de capitalismo brasileiro que o Simonsen sabe fazer. Então, quer dizer, era Wall Street preocupado em ver que tinha um homem ligado à Inglaterra. Mas o Herbert Levy era sócio dele. É. Sim, era o... No mas banco, não era... Mas o banco do Herbert Levy, que era o Banco Nova América, não é? Era ligado ao Rockefeller. Então, era o agente dele aqui, pelo que eu estou entendendo. É isso, Álvaro? É isso mesmo. E esse período, então, para a gente entender, eu conto até uma historinha engraçada. Quer dizer, eu estava na minha sala, o Olinho Simonsen chega com um rolinho de 16 milímetros e diz assim: Moya, dá para ver esse filme que chegou da Inglaterra? Então eu entrei na sala de cinema, estava lá Orfeu Paravente Gregory, o Jaime Barcelos e o Jô Soares. Eu falei: interrompem o filme que eu quero passar. Então nós colocamos o filme, passa, é assim, é um Rolls Royce, uma câmera do lado e o carro entrando numa lembra de Giant, assim caminha a humanidade, era a mesma coisa. Era um gramado imenso e um palácio lá no fundo. E o Jaime Barcelos fala assim: oh, que bruta palácio, hein? E o Olinho, que era tímido, fica vermelho e diz assim: aí a casa dos caseiros, o palácio é mais adiante. Esse era o palácio que eles tinham na cercania de Londres. Eles eram ricos como eu nunca vi. Não eram ricos brasileiros, eles eram ricos em Londres. Então, a libra, apartamento em Londres, a libra esterlina era o dobro do dólar. E eles eram ricos em libras esterlinas, eram ligados ao capitalismo inglês. Não é? Então, era isso que o capitalismo americano, que o Wall Street tinha medo, de alguém fazer uma ligação do Brasil de novo com a matriz inglesa e derrubar todos eles. Porque o Simonsen era um gênio. E ele comprou a Pioneer do Brasil porque o Brasil não podia fazer café solúvel. O Brasil só podia vender café in natura para os americanos e para os suíços. E eles faziam café solúvel. Ele comprou a Pioneer do Brasil para levar o café brasileiro para Moscou, que era comunista, e na China de Mao Tse-tung. Então o sonho dele era pegar o café brasileiro solúvel, já que os americanos não deixam entrar no mundo, nós entramos na Rússia e na China, já pensou? E os americanos tinham medo louco disso, de um cara, um brasileiro, ser mais audaz do que ele. Álvaro, e só nós vamos ter que encerrar o bloco. Quer dizer, e a Excelsior pagou o pato. Quer dizer, ela entrou nessa história que era muito maior do que ela, né? Por quê? Por causa da campanha publicitária. Eu também estou no 9. Então todo mundo pensava: bom, então com o dinheiro que eles estão roubando do governo brasileiro, eles estão contratando todos os artistas a preço de ouro. Quer dizer, houve uma propaganda que se voltou contra a própria TV Excelsior, infelizmente. Álvaro, desculpe, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que hoje está conversando aqui com os nossos convidados sobre a história da TV Excelsior. Nós voltamos já.